Como é que você percebe que assim, a gente sabe, como você mesmo disse, é uma questão complexa, mas geralmente há o álcool envolvido, drogas ilícitas envolvidas muitas vezes na agressão? Pode. Sim, sim, como bem elencado pelo Coronel Ronaldo, são inúmeros os fatores, né? Há, sim, 90%, até mais, os casos em que a gente acompanha que o primórdio do relato dela é porque ele fez uso de álcool, porque ele chegou em casa drogado. Tanto que, complementando a pergunta anterior do senhor, há também, na medida protetiva, muitas vezes, a determinação do juiz para que faça acompanhamento na assistência social, né? Justamente por causa desse relato da feminina, de que ele já é dependente, usuário de droga ou alcoólatra. Vai ter que ir para o CAPS ou para o CRES? Sim, comprovar, vai ser feito um laudo de que ele esteve lá e de que ele está fazendo tratamento. E muitas vezes vocês fazem parte de relatos também para o juízo de como... Há situações, por exemplo, e é parte da prática da Rede Catarina, que são, no nosso caso, são duas policiais femininas que né, se encarregam de cumprir as atividades ligadas aí a popularmente conhecida como a Patrulha Maria da Penha, né, mas é a Rede Catarina de Proteção à Mulher. Há situações, como disse mais cedo a Faquim, que pode haver a negativa por parte da vítima. O Estado não vai esquecer, não vai deixar de estar atento a esse caso, a monitorar esse caso, mas a todos os recursos que nós criamos, nós enquanto Estado criamos para buscar estender a proteção efetiva, acabam não estando disponíveis. Por quê? Porque a pessoa diz que não detém interesse e a guarnição da Rede Catarina elabora um ofício, esse ofício é assinado pelo comando da unidade, no meu caso, eu vou assinar esse ofício e encaminhar ao juízo que determinou as medidas, prestando as informações trazidas pelo corpo técnico, digamos assim, acerca do contexto e o que foi dito pela vítima. Ou seja, ela não quer mais a presença da Polícia Militar lá e há uma medida protetiva, mas de repente ela esteja se aproximando do companheiro, o agressor novamente. Tem todas essas situações, né? Sim, vale destacar aqui que a Rede Catarina faz a instalação do botão do pânico, que é um assunto bem trazido, né, com ênfase bastante agora e já salvou inúmeros casos, inúmeras mulheres. E a Rede Catarina está vinculada a esse botão do pânico, né, que é um aplicativo da Polícia Militar. Ela não querendo o nosso acompanhamento, ela vai continuar com a medida protetiva. Então, ela vai ter ainda as garantias dela do descumprimento. Só que ao invés de ela ter a praticidade de clicar o botão do pânico e a polícia chegar mais rápido com todas as informações que o botão do pânico traz, ela vai ter que ligar no 190, passar mais informações, e isso vai demandar um pouco mais de tempo. É isso que vai mudar do acompanhamento da Rede Catarina do normal da medida protetiva dela. Mas é algo bem importante, né? Porque, só para o público entender, o botão do pânico em que consiste. Pode ser que tenha acontecido de quem nos assiste, ter tentado ligar para o 190 e ter entrado numa fila de espera, não ter sido atendido de imediato. E o botão do pânico, mediante a instalação do aplicativo, é algo imediato. Startou, vai entrar em fila. Vai dar um alerta lá em fila de prioridade no Copom, o operador vai despachar as guarnições e as guarnições vão dar prioridade àquele caso. Guarnição mais próxima já é despachada para aquele endereço. Isso, então é algo bem importante, mas que infelizmente acontece da pessoa abrir mão, dizer que não quer acompanhamento. Fica vigente, claro que não desfaz a ordem do juízo e a preocupação do Estado, mas tem detalhes desse acompanhamento que acabam sendo prejudicados e que gera uma propensão maior de risco de nova vitimização, né? O botão do pânico traz a informação do nome dela, o nome do agressor e qual é a localização atual dela. Então, ela só precisa do clique para a guarnição deslocar. Em tempo real, o em smartphone. tempo real, tá. exatamente. Com a localização o via localizador GPS. ativo Tá. e os dados.
é automático. Quem já ligou para o 190 sabe que para nós deslocarmos uma viatura é necessário sim saber quem está falando, o que está acontecendo, quantas pessoas estão envolvidas, se há armas ou não e Se tem principalmente feridos. o endereço, né? Isso. Então esses dados demandam de tempo, com toda certeza. São necessários, mas demandam de tempo. E a Maria da Penha, por ser um caso tão crítico, já vem todas essas informações lá para a nossa central de atendimento, o que agiliza muito, né, a guarnição ir até o local. Interessante, então a vítima está sendo agredida ou ainda nem chegou a ser agredida, mas o cara não pode chegar perto dela, não pode conversar com ela, ela só aperta o botão já... Isso. É exatamente isso que acontece na prática. E E complementando... acontece, né? Uxi, muitos. Temos inúmeros exemplos para dar aqui, recentemente, inclusive, de prisões feitas justamente porque a mulher foi ágil e acionou o botão do pânico e nossa guarnição conseguiu localizar ele no descumprimento da medida protetiva. O que gera hoje condução até a delegacia e o delegado vai analisar se ele fica recolhido por mais tempo ou não. E geralmente o delegado já recolhe, né? Houve evolução legislativa, a norma evoluiu, porque só a medida protetiva, ao longo da história recente da evolução dessa proteção efetiva da mulher, só a medida protetiva, só o que está disposto, digamos assim, no papel, né, previsto pelo magistrado e com fiscalização das polícias, não foi o bastante, né? Então, além disso, uma prevenção negativa, né, mas uma medida de prevenção se descumprir, haverá uma situação de flagrante por descumprimento de medida. Então, a evolução da lei foi positiva nesse sentido, para aumentar a proteção ainda que mediante o risco, mas mediante o risco ao propenso agressor. Diz, olha, se você descumprir, você vai ao flagrante do descumprimento de medida. Então, evolução legislativa que vem a se somar aí para o bem das nossas mulheres. Quantos metros é hoje? 100 metros? Varia? Relativo, de caso a caso. O juiz vai analisar, porque são muitos os contextos. Realmente é de caso a caso. Cada pessoa que a gente atende, cada mulher tem uma situação específica. Então varia entre 100 metros a 200 metros, normalmente o juiz determina. E muitas vezes vocês orientam também o agressor, né? Ou quem cometeu o ato, né? Não quer dizer que ele seja efetivamente um agressor, né? Ele agrediu, sei lá, perdeu a cabeça, tal, assim, a gente não sabe como é que funciona. Há todo um contexto, né? Com certeza. Mas, geralmente, tem a medida protetiva e ele não pode chegar perto dela. E caso ele esteja num local e ela chegue, ele tem que sair dali. Ele é obrigado a sair, né? A gente, como Rede Catarina, atendemos as mulheres. Sim. Mas, contudo, nós, como os policiais militares, estamos sempre de portas abertas para atender tanto o possível agressor quanto a vítima. Né? E a pergunta do senhor foi da questão do se ele está no local, né? Isso, tá. Ele vamos lá, vamos usar um exemplo. Ele está numa padaria fazendo um lanche. E ela chega, ele tem que sair dali. A gente fala muito essa questão, né, do bom senso. Nós estamos numa cidade pequena, né? Todas as nossas cidades que a gente trabalha são cidades pequenas. Então, o risco de encontrar no mercado, encontrar na padaria, encontrar em algum lugar público é muito grande. Então, a orientação que a gente dá, se ela se sentir ameaçada ou não estiver confortável, que se retire. A gente orienta ela porque o nosso contato maior é com ela. Legal. Mas se o agressor chegar para nós, o que a gente fala? Saia do local, porque o risco de ser preso é do senhor, né? Então, tem tantos outros locais, tem outro mercado, tem outra padaria. Tenta evitar essas circunstâncias, né? Até evitar também um bate-boca, alguma coisa pública, com toda certeza. Né? O local é público. O que a gente fala muito de configurar o descumprimento da medida protetiva é justamente isso. Eu encontrei a vítima no mercado, eu, agressor, encontrei a vítima no mercado. Eu não estou proibido de estar lá. Eu faço a minha compra e me retiro, sem ter contato direto com ela, sem amedrontá-la. Isso não configura descumprimento de medida protetiva. Vai desconfigurar se eu ir para a próxima gôndola, ela também for. Se eu, a vítima for para o caixa, o agressor também for para o caixa. Então, tem como conviver em sociedade sem o descumprimento da medida. Muitas vezes também, numa festa ou algo tipo, é melhor que um dos dois se retire, né? Com toda certeza, vai, Flama. São dois contextos distintos, né? O seu primeiro exemplo, no balcão de um restaurante, de uma lanchonete,
deixar o que está fazendo uma refeição porque chegou a pessoa que está sendo detentora dessa proteção, não é coerente. Mas, por exemplo, numa situação de festa, que o próprio ambiente em si já pode ser que coincida com o consumo de bebida alcoólica, enfim, aí sim. Seja propício, né? Aí o ideal é a reflexão de quem está obrigado a cumprir medidas de distanciamento, dentre outras coisas, e retirar-se, né? Outra questão, acho que já é mais um lado psicológico, mas vocês também podem, pela experiência, né? Muitas vezes a mulher, ela nega-se a fazer boletim de ocorrência, nega-se a levar o caso adiante, por dependência, vamos lá, emocional, financeira, filhos. De novo é uma situação assim como quando a gente trata do agressor. É algo extremamente complexo. Quando eu falo que ele não é um infrator comum, não é um criminoso comum, é porque boa parte dos agressores, ou uma parte, um percentual importante, é de gente que trabalha, que tem rotina. A pessoa que pratica crimes contra o patrimônio, por exemplo, furtos, roubos, geralmente não trabalham. Geralmente são pessoas que, né? Eu posso falar, geralmente é jaguara. E já o marido, o filho, o pai, enfim, o homem, ou o agressor da violência doméstica, muitas vezes, ainda que seja a pessoa que está numa situação de alcoolismo ou de dependência química, mas muitas vezes são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, que têm uma rotina de atividade e que num ponto diverso saem dessa, entre aspas, normalidade e acabam se incidindo em situação de violência. Então é complexo falar do agressor e considero que seja mais complexo ainda pensar em falar sobre a situação e principalmente julgar a mulher que é vítima. Tem gente, né, a comunidade, né, as pessoas falam e têm liberdade de se expressar e dar as suas opiniões, às vezes assistem um caso de violência e com facilidade falam, mas poxa vida, porque a fulana falta vergonha na cara, porque está sofrendo ou está apanhando porque quer, por que não busca? É que é uma situação muito complexa e é de cada indivíduo, de cada uma das mulheres. A mulher, ela se sente dependente, a situação de paixão passional, a situação, é uma parte técnica que com certeza a Faquin fala com mais propriedade, depois de cada ruptura ao retorno do meio que um recomeço mais apaixonado daquele namoro, agora vai dar certo, agora ele não vai mais me agredir, então ela tem esperança em cima disso. Tem a situação da unidade familiar, da manutenção de uma família, dos filhos que são dependentes, tem a subsistência, tem o sustento, tem uma série de fatores que infelizmente tudo vem evoluindo, a lei evoluiu, o Estado evoluiu, né, criando dispositivos, as instituições se reinventando. Nós, como Polícia Militar, o que nós fazemos, o que as meninas fazem na Rede Catarina, já está bem adiante do que aparentemente seja o nosso caminho, que seria a prevenção, o policiamento ostensivo. A nossa Rede Catarina, ela está inserida num momento pós-autuação, pós-processo, já esteve com o juízo o assunto e vem a medida protetiva e as meninas vão a campo para dar cumprimento. Então o Estado vem evoluindo, criando ferramentas e dentre essas ferramentas, à medida que essas ferramentas vão sendo criadas, o local adequado para hospedar, para receber, para acondicionar uma família, a mulher e seus filhos, por exemplo, é algo que não está bem cristalino. Nós já temos cidades que isso tudo já está muito estruturado. Então, talvez o aluguel social, né? Talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil para a mulher optar por não continuar com esse homem na condição de arrimo dessa família, ainda que sofrendo, né? Então, tem muitos fatores. É complexo demais para a gente dizer que é fácil, que é só estalar o dedo e falta de vergonha na cara. Se tiver vergonha na cara, vai deixar... Não, só quem vive essa violência e quem testemunha, né, no caso da nossa equipe, que está lá mais próximo, os nossos policiais que vão nos cenários críticos de ocorrência, que tem noção do contexto todo implicado e que é
É bem difícil se chegar a algo exato. É uma série de variantes e uma série de cenários que levam a ação de violência e a sujeição a essa ação. Isso da importância de estarmos aqui hoje, inclusive desse convite, de informar as mulheres de que elas podem sim galgar sozinhas, que elas precisam só São ser capazes. encorajadas, exatamente. Não só esperar a violência acontecer, né? Criar coragem de romper esse ciclo, como o coronel falou, de ser agredida, de ser lesionada e ter promessas de um novo relacionamento, de que ele vai mudar, de que isso nunca mais vai acontecer. De chegar a um momento e dizer, não, eu não quero mais isso pra mim, né? Eu posso, posso encontrar outra pessoa, eu posso criar meus filhos sozinho, eu posso buscar ajuda em infinitos órgãos que estão disponíveis para ela. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.